Você está ao vivo. Vamos, Adriana. Já. Boa noite. A Adriana já entrou. Oiê. Tudo bom? Que linda, meu Deus! Que é? Obrigada. Tudo Tudo bem? bem? Tudo certo. Como é que estão as coisas por aí? Ai, tá frio agora. É, Sim. São Paulo é uma loucura, né? Ah, é. Muda de uma hora para outra o tempo. Tava fazendo calor e agora começou a fazer frio. Eu não gosto de frio. Você não gosta? Não. Hum. Então, que bom. Obrigada pelo convite, viu? É sempre tão bom falar sobre esse tema. Eu acho que ajuda tanta gente. E Eu essas que coisas. quero agradecer você ter aceitado o meu convite, Adriana, para fazer essa live. Depois eu vou pedir para você se apresentar rapidinho. Para quem não sabe, a Adriana ela mora na Califórnia, né? E ela é formada em psicologia da alimentação e nutrição integrativa. E a gente se conheceu aqui em São Paulo num evento da Tribo Forte, onde a gente tem vários temas em comum que a gente gosta sobre nutrição. E foi um prazer conhecer você nesse evento. Eu acho que foi uma sorte também. Ah, que Uma coisa boa. amizade que vai ser muito bom levar para a vida. Com certeza, nossa, nem me fala, Má. Estou super feliz de estar aqui e fazer parte da sua história no seu Instagram também, né? Eu acho que é gostoso a gente poder ter essa troca, é muito importante. Com certeza. Mas como você falou, é isso aí. É, eu estou morando aqui na Califórnia agora já vai fazer 6 anos e comecei a estudar, né, nutrição integrativa, psicologia da alimentação e eu era confeiteira, né? Então eu tenho muito para falar sobre doce. Eu acho que você que vai começar falando um pouco Isso, sobre a parte bioquímica né? E a isso. parte nutricional. E depois eu dou meu depoimento aí para ver se eu consigo ajudar mais alguém. Com certeza. Bom, então, gente, eu queria começar falando sobre, primeiro, né, por que que o tema da nossa live é vício no açúcar, é vício no doce, não vício na proteína, vício na gordura. Eu acho que a gente pode dizer, de uma forma meio vulgar, assim, que o açúcar talvez ele seja um nutriente um pouquinho especial. Porque ele é o único nutriente, se a gente for parar para pensar, a única substância que quanto mais a gente coloca numa preparação, num alimento, né, na nossa alimentação no geral, ele gera mais prazer. Então, se a gente for pensar naqueles chocolates que a gente mais gosta, ou naquele bolo que a gente mais gosta, são os que têm mais açúcar. Se a gente erra um pouquinho a mão no açúcar quando vai fazer uma receita e tal, a receita não fica ruim, né? Talvez a gente até passe a gostar mais dela daquele jeito. Agora, por exemplo, se a gente for pensar no sal. O sal é um nutriente que, se a gente erra um pouquinho a mão, se a gente coloca um pouquinho a mais, a gente não consegue nem comer a comida. Então, o nosso paladar, ele acaba conseguindo regular mais fácil o sal, outros nutrientes do que o açúcar. O açúcar a gente não tem muito esse controle. Então, de fato, a capacidade de gerar prazer que o açúcar tem é muito maior do que dos outros nutrientes. Ele ativa os centros de prazer no nosso cérebro de uma forma muito mais eficiente do que os outros nutrientes. Só te falar uma coisinha, Max, você falou interessante isso. Eu me formei em confeitaria, né, em Paris, na Escola Lenotre, e quando eu trouxe todas as receitas de lá, eu acrescentei 45% de açúcar nas receitas francesas aqui para o Brasil. Para você ter uma ideia como a gente realmente não tem limite para a quantidade de açúcar, né, como você Não disse. mesmo.
E acho que essa questão da cultura também, né? Aqui a gente talvez tenha, ou não, né? Porque nos Estados Unidos também tem isso, mas talvez de lugar para lugar a gente muda também a questão do paladar, Do né? paladar, sem sombra de dúvida. A segunda coisa que eu queria falar, é porque muita gente fala que a gente talvez não pudesse chamar essa questão de necessidade de consumir o açúcar de vício. Alguns profissionais falam que a gente não deveria comparar o açúcar com o vício em drogas, etc. Só que a gente pode sim comparar por conta dos efeitos que ele tem no nosso organismo. Então, se a gente for ver os mecanismos que estão envolvidos nessa questão de geração de prazer no nosso cérebro do açúcar e das outras drogas, como cocaína, anfetamina, são muito semelhantes, se não iguais. E, além disso, também tem a questão da abstinência, né? Do mesmo jeito que é muito difícil se livrar dessas drogas pelo prazer, pela sensação de prazer que elas geram, é muito difícil se livrar do açúcar. Qualquer pessoa que pare um pouquinho para refletir sobre se já tentou, né, tirar o açúcar da sua vida de maneira geral, assim, principalmente se essa pessoa consome muito frequentemente, uma quantidade muito grande, todo mundo sabe que não é nada fácil tirar o açúcar da vida. Sente realmente uma necessidade, aquela dependência e tem sintomas de abstinência quando tenta tirar. Então, a gente pode dizer, sim, que o açúcar talvez tenha que a gente possa comparar o açúcar com as drogas nessa questão de vício, né? De necessidade, de dependência. Tem vários estudos feitos em cobaias comparando a questão do vício no açúcar e em algumas drogas. Aquele estudo em ratos, né? Na França, em 2007, eles fizeram um estudo com as cobaias para analisar o comportamento delas, a preferência delas em relação a um adoçante ou a cocaína. E por que o adoçante serve para a gente comparar com o açúcar, né? Porque os mesmos receptores que são ativados na nossa língua com açúcar são ativados com adoçante. Por isso que a gente também sente o sabor doce lá no nosso cérebro com os adoçantes. Por isso que a gente, às vezes, até fica dependente dos adoçantes. E por isso que a gente pode comparar o açúcar com o adoçante. Nesse estudo, mais de 90% das cobaias, no final do estudo, preferiam o adoçante do que a cocaína. Então, a gente pode ver que existe sim essa relação de vício, de dependência com o açúcar, com o sabor doce, pelo prazer que ele gera. Também tem uma especialista em neurociência comportamental, que ela é da Flórida. E a área de estudo dela também é nessa questão em analisar o comportamento das cobaias quando elas são alimentadas com o açúcar. E os estudos dela, as conclusões que ela chega, é de que o açúcar tem sim o poder de gerar a dependência, a questão da abstinência e também de gerar comportamentos compulsivos, que é essa questão de perder o controle, né, com relação a esses alimentos que são muito doces, que são muito palatáveis. E aí eu vou falar um pouquinho de como que é esse mecanismo, né, de gerar prazer no nosso cérebro quando a gente consome esses alimentos. Tá tendo retorno do áudio? Para mim tá ótimo aqui. Eu tô achando que tá muito bom. Então tá bom, vou continuar. Então, quando a gente consome esses alimentos que são ricos em açúcar ou que têm muita concentração de carboidrato, isso também acontece com os alimentos que são hiperpalatáveis, que depois a gente vai falar um pouquinho. Mas quando a gente consome esses alimentos, o que acontece é que a gente tem liberação de dopamina na nossa corrente sanguínea. E a dopamina, ela vai agir lá no nosso cérebro, no centro do prazer, estimulando esse centro, então a gente fica muito feliz, sente muito prazer quando consome esses alimentos. E acontece que quando a gente faz isso, quando a gente libera essa dopamina,
ativa o centro de prazer, existe um registro na nossa memória dessa sensação de prazer. Tá. Isso faz com que a gente queira repetir esse ato para gerar mais prazer. Então, o cérebro aprende, né? Então um pouco do comportamento compulsivo já vem daí. Tem outra questão, nessa questão do comer compulsivo em relação a esses alimentos que são muito doces, que são muito palatáveis, que é quando a gente ativa de forma intensa esse centro do prazer, a gente meio que suprime o nosso córtex pré-frontal. E ele que é responsável pela nossa razão, pela nossa tomada de decisão consciente. Ou seja, a gente perde o controle, perde a capacidade de discernir qual atitude que seria mais adequada naquele momento ou não. Você se entorpece, né? Você fica entorpecida. Porque ninguém que está naquele momento de compulsão, a gente não pode falar que aquela pessoa está totalmente consciente. Qualquer pessoa que já tenha passado por uma crise de compulsão, ou se não passou, pode procurar relatos disso. A gente sabe que depois da crise, a gente acha aquele comportamento errado. Então, não tem porquê numa hora você achar errado, na outra hora achar certo. No momento da crise, você tá um pouco inconsciente, porque você teve suprimido essa capacidade de pensar de forma adequada por causa dessa ativação do centro de prazer, que é feita pela dopamina. E tem uma questão também que quanto maior é o índice glicêmico do alimento, maior vai ser e mais rápida vai ser a liberação da dopamina. Então, por quê? Porque o alimento de alto índice glicêmico, ele acaba sendo absorvido de forma mais rápida, né? Os alimentos que têm muito carboidrato, que têm carboidrato de forma muito concentrada e isolada, eles chegam na nossa corrente sanguínea de uma forma mais rápida. E aí, com isso, a liberação de dopamina tende a ser mais alta, mais rápida, e esse processo acontece de forma mais intensa. E por isso que com esses alimentos normalmente que acontecem as crises compulsivas. E é importante a gente falar isso, né? Porque as pessoas acham que é só o açúcar em si, né? Esquece dos outros, né? A maisena, enfim, qualquer outro alimento com uma alta carga glicêmica também gera esse vício. Sim, por açúcar a gente tem que entender carboidratos. Exato, açúcares, né? Estiverem concentrados, né? Que aí acaba que a carga e o índice glicêmico ficam maiores. Como eu tinha falado, os alimentos hiperpalatáveis, que são o quê? Os alimentos que normalmente são ricos ao mesmo tempo em açúcar e gordura, que é o que acontece nos alimentos processados, né, industrializados, porque na natureza a gente não tem presença de alimentos que são ricos em açúcar e gordura ao mesmo tempo. O que a gente tem de mais próximo disso são as castanhas, que tem um pouquinho mais de carboidrato e tem gordura ao mesmo tempo. E a gente sabe que é fácil perder a mão nas castanhas. Não é uma coisa que é à vontade na dieta. Mas, de forma geral, na natureza a gente não tem isso. O que acontece é que os alimentos industrializados, justamente para serem hiperpalatáveis, eles têm a combinação desses dois nutrientes. E normalmente são, como eles também têm capacidade de gerar liberação de dopamina, ativar o centro do prazer, com eles também é mais fácil de acontecer esse sistema de recompensa. Então, a gente nunca vai ter, normalmente, na maior parte das vezes, não vai ter compulsão com alimentos tipo ovo, brócolis, alface. Vai acontecer com os alimentos que geram mais prazer, que são esses que têm maior capacidade de liberar a dopamina. E a indústria é mestre em fazer isso, né? Tem cientistas assim ultra especializados procurando o ponto exato, né? Para deixar a gente viciado. Eles vão combinar todos os nutrientes possíveis e necessários para fazer com que o alimento fique muito palatável. Inclusive, não é só açúcar, gordura, também tem o sal, né? Que tem um papel importante nisso. Os aditivos, glutamato, enfim. A gente pode falar disso num outro momento. Com certeza.
Nessa questão do comer compulsivo, desse vício, desse ciclo vicioso dos alimentos que são muito doces, eu vi esses dias numa live do Ítalo Marcilli, todo mundo aqui deve conhecer ele, né? Sim. Se não conhece, não devem viver nesse mundo, mas enfim. Ele é um psiquiatra, né? E ele diariamente está aqui no Instagram, YouTube, fazendo live, falando de assuntos que servem para todo mundo. E nessa live que eu estava assistindo dele esses dias, ele estava falando justamente sobre essa questão da compulsão. E aí ele disse que é um exercício que ele utilizava no próprio consultório dele, que funcionava muito, que é um exercício meio que de instalação na realidade. E eu vou citar aqui porque eu achei legal e eu acho que pode funcionar para muita gente. O exercício que ele propõe é para a gente ativar alguns sentidos e com isso conseguir recuperar aquela clareza, aquele discernimento que a gente perde quando os nossos mecanismos de autocontrole são suprimidos pela ativação intensa do centro de prazer. Tá. E como que é esse exercício, como que acontece? Ele diz que a gente tem que ativar a nossa audição e a nossa visão, dois dos nossos sentidos, e a gente faz isso parando naquele momento que a gente está lá diante da situação e observando 5 cores no ambiente que a gente está. Então, aqui, por exemplo, eu estou vendo um estojo rosa, uma toalha amarela, a xícara vermelha, o computador cinza e o caderno branco. Identifiquei 5 cores, então eu estou estimulando a minha visão e identifico 5 sons diferentes, estimulando a minha audição. A ideia, o intuito nesse exercício é justamente você se recolocar naquele momento presente, recuperar essa sua capacidade de discernimento, de tomada de decisão consciente, para conseguir analisar com clareza aquela situação e tomar a decisão correta. É o mindfulness, né? É um pouco do mindfulness, né? É basicamente isso, colocado de um modo prático, assim. E eu achei muito legal esse exercício e foi só um parênteses aqui Bem na interessante. nossa conversa. Uma outra coisinha que eu queria falar é por que que a gente normalmente tem essas atitudes compulsivas, a gente entra nesse ciclo vicioso com os alimentos que são hipercalóricos e não como eu falei com ovo, brócolis, alface, que são alimentos pobres em calorias. Eu acho que é interessante o pessoal saber disso. Isso acontece com os alimentos hipercalóricos justamente porque eles são ricos em calorias. Porque durante a nossa evolução, a gente passou por muitos períodos de restrição, né? Então, foi um mecanismo muito inteligente do nosso corpo fazer com que a gente ativasse esse sistema de recompensa com alimentos hipercalóricos para que a gente conseguisse armazenar energia. Porque aí, quando a gente passasse pelos momentos de restrição, a gente não ia sofrer. A gente ia conseguir sobreviver, se desenvolver e evoluir, porque a gente teria a energia armazenada. Ah, travou para mim. Travou para você? Ai, a Adriana travou. Peraí. Vou chamar ela de novo. Só um minuto. Voltou. Ufa. Desculpa aí. Imagina. Então, como eu estava falando, esse mecanismo, né, que o nosso corpo criou de armazenar energia foi o que nos permitiu evoluir e sobreviver durante os períodos de escassez de alimentos. Exato. Só que hoje a gente não passa por períodos de restrição. A gente consegue a todo momento energia muito fácil. A gente tem energia disponível. Se você levantar daí, der 5 passos, você chega na sua geladeira, no seu armário, você abre lá e tem um monte de energia disponível. E a gente não passa por período de restrição. Então, a tendência é a gente consumir energia, armazenar e não passar por período que precise gastar essa energia.
A gente só Exato. come, come, come. Então foi um mecanismo que ele sobrevive até hoje, apesar da nossa realidade ser outra. Então o que a gente tem que fazer é arrumar mecanismos, arrumar alguns artifícios para a gente superar isso, né? Porque e é isso que você vai falar um pouco depois. Isso. A última coisa que eu queria falar, antes de você Não, tá muito contar, interessante, continua, eu gente. tô me prolongando aqui. Não, de jeito nenhum. Quando eu estava pesquisando algumas coisinhas para falar aqui na live, eu peguei um texto no blog do Dr. Souto que eu Adoro. achei muito legal e eu queria falar sobre ele, que é sobre o nosso paladar e a questão evolutiva. Então, ele começa o texto dizendo assim que durante a evolução, né, ninguém teve que ensinar, por exemplo, os lobos a gostarem de carne porque era aquilo que eles tinham que comer. Eles simplesmente sabiam que tinham que comer aquilo, gostavam daquilo. Do mesmo jeito, as ovelhas não precisaram ser ensinadas de que tinham que gostar de grama. Elas sentiam prazer e comiam aquilo e fazia bem para elas. E a mesma coisa foi com os seres humanos. A gente tinha esse vínculo entre o prazer e a necessidade. A gente sentia prazer naqueles alimentos que eram necessários para a nossa sobrevivência, que tinham os nutrientes que a gente precisava. Só que quando a gente passou a fabricar os nossos próprios alimentos, quando a gente passou a industrializar os alimentos, o que a gente fez? A gente desvinculou a necessidade do prazer. Então, a gente deixou só aquele princípio de prazer nos alimentos, tirou os nutrientes, que é o que a gente chama hoje de calorias vazias, né? Alimentos com calorias vazias. A gente deixou só o prazer lá nos alimentos e tirou os nutrientes. E o que acontece? A gente come, come, come pelo prazer esses alimentos e a gente tem aí um problema que é o de comer mais do que o necessário, porque a gente não está consumindo só os nutrientes que a gente precisa, a gente está consumindo pelo prazer. E aí é que começam a surgir todas as doenças que existem hoje relacionadas à obesidade, resistência à insulina, porque um fator interessante é que do sabor doce, né? Esse sabor doce que a gente tem tanto, que a gente aprecia tanto antes da industrialização, quando a gente tinha esse vínculo da necessidade do prazer, o sabor doce estava associado aos nutrientes na fruta. É o que a gente tinha de mais próximo, assim, do E sabor. tinha de vez em quando só, né? De vez em quando, não era sempre. Mas estava lá associado o nutriente, né? As vitaminas, os minerais, fibras, água, com o prazer do sabor doce. Quando a gente passa a industrializar, a gente deixa o doce e tira os nutrientes. Então a gente tem prazer porque é doce, mas não tem nutrição porque não tem nutriente lá. Só tem açúcar. E aí se tivesse nutriente, talvez a gente não ia conseguir comer tanto, né? Aí a gente entra nesse ciclo vicioso do açúcar. Lá no fim desse post, o Dr. Souto deixou uma frase que eu achei muito legal. Diz assim: ao alinhar o seu paladar com os alimentos com os quais evoluímos, manter uma dieta saudável torna-se um prazer, pois finalmente vinculamos novamente os nossos desejos e as nossas necessidades. E é muito do que a gente fala e do que a gente faz. A gente sente prazer no estilo de vida que a gente leva hoje, né? Comendo de forma saudável, porque a gente fez isso de novo. Ao mesmo tempo em que a gente sente prazer, a gente está se nutrindo a nossa saúde, conseguindo mudar a nossa estética, a composição corporal, porque a gente conseguiu de novo vincular as nossas necessidades aos nossos prazeres. E eu acho que isso é muito do que a gente mostra hoje do nosso estilo de vida. Tudo chama a gente para a gente voltar para o nosso básico, né? Eu também. Isso é a minha filosofia de vida. Back to the basics, em tudo, né? Até teve uma moça que, não sei se é moça, mas colocou aqui, até as frutas de hoje são hiperpalatáveis. É verdade. Hoje São em maiores. dia... Não, se for ver uma banana hoje
e há 100 anos atrás, elas são completamente diferentes, né? A gente foi mudando geneticamente para ela ficar cada vez mais doce e não ficar na prateleira do supermercado, né? O tomate a gente quer muito doce, tudo a gente quer muito doce. É impressionante Tudo. como o nosso... O paladar, ele se adaptou, né? Eu acho que a indústria acabou sequestrando o nosso paladar, né? Então, É. ela que dita o que é bom, o que é ruim, né? E é como você falou, eu tenho um amigo que é cientista aqui, que mora aqui do lado de casa, de alimentação, e ele fala, a gente faz testes exaustivos e estudos exaustivos para chegar na crocância, na quantidade de gordura, de açúcar, de sal, né? Então, tem uma química e uma indústria ganhando muito dinheiro com tudo isso. Não existe interesse nenhum para que você coma brócolis e carne, como se falou, né? É, por isso que quando as pessoas tentam começar uma alimentação saudável, elas acham que nada tem gosto. Exatamente. Não vê graça em nada, porque o paladar está acostumado àquela bomba de estímulo, né? Exato. Até tem uma frase do David Ludwig que fala a indústria, a comida industrializada foi um fragmento que falhou, que hoje em dia a gente precisa... Ela foi muito boa numa época, mas hoje Para um em dia... propósito. Pelo propósito que precisou, mas hoje em dia a gente precisa ficar longe dela e ficar muito esperta, porque não existe força de vontade suficiente para um pacote de óleo. Não dá. Ele foi feito, então não adianta você falar, é você que faz ginástica aí que eu vejo toda hora aí fazendo ginástica e não sei o que. Eu falei, deixa eu botar um pacote de uma coisa industrializada que você adora. Sua força de vontade vai para o chinelo. Então é muito triste a gente ver isso, mas é muito importante para que a gente levante essa bandeira, né? As pessoas estão fazendo bombas para a gente comer e a gente não consegue sair desse ciclo vicioso de jeito nenhum, né? Tem que tomar consciência. Mas o que mais que você ia falar para nos ilustrar aqui? Foi mais ou menos isso eu queria falar dos mecanismos e tal. Acho que agora você pode falar da sua experiência. Então, assim, como eu te disse, eu fui confeiteira durante quase 17 anos, né? Comecei minha vida, assim, trabalhando com confeitaria. E nessa época, eu tomava 6 remédios por dia para ansiedade, para dormir, para depressão e para compulsão. Eu fui diagnosticada com compulsão alimentar e síndrome metabólica. E vivia nesses remédios com endocrinologista e psiquiatra. Quando eu resolvi vir aqui para os Estados Unidos, eu tinha muitos medos, mas um dos principais era ficar longe da minha filha e o outro era, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para levar meus remédios, né? E aí eu passei no psiquiatra, no endocrinologista e falei, bom, vou ficar 1 ano lá e uma vez por ano eu venho para o Brasil, então eu preciso de remédio para 1 ano, né? Essa era mais ou menos a minha ideia. Passei nos médicos, peguei as receitas, fui em todas as farmácias possíveis em São Paulo e fiz uma mala de mão cheia de remédio. E eles fizeram uma carta dizendo que eu era dependente desse medicamento, que eu não podia viajar sem. E aí, é claro que eu fiz uma mala de mão, não botei na mala para despachar, porque eu morria de medo, né? E na hora de despachar, a moça que estava ali vendo o raio-x olhou para mim com uma cara... Ela não falou nada. Mas ela olhou para mim com uma cara que eu me olho, sabe? Que eu tinha dó de mim por tomar todos esses remédios e ser tão dependente. Naquele momento, eu decidi. Eu não vou mais tomar nenhum medicamento. Eu vou arranjar um outro jeito para me livrar desse vício, dessa tristeza, que não seja os medicamentos. Então, foram mais ou menos umas 18 horas até chegar em Palo Alto, que foi onde eu morei. E eu coloquei isso na minha cabeça, eu não quero mais. Então foi quando eu comecei a estudar tudo sobre açúcar, sobre vício, sobre nutrição integrativa, sobre psicologia da alimentação. E eu cheguei a algumas conclusões e vou te dizer, eu não tenho uma receita de bolo para passar para os nossos amigos aqui. É uma jornada, é um workshop, é entrar no workshop da sua vida. Né? O que o açúcar faz com você, muitas vezes depois que você come o açúcar,
travou. Travou para vocês? Eita. Ai, calma aí, gente. Ela tá entrando de novo. Conectando, foi. Pronto. Acho que essa hora tem muita gente fazendo live, né? Deve ser isso. Tá, nessa quarentena tá difícil, viu? Um horário disponível. Pra fazer live, sei lá, de repente, no meio da tarde, não sei. Mas, enfim, toda vez que você come o açúcar, depois, alguns minutos depois, a sensação que vem para você é a sensação de sentimentos que você precisa aprender. Então, se aparece vergonha, se aparece culpa, se aparece desconforto, se aparece timidez, esses são os sentimentos que o açúcar está colocando na sua frente para você aprender. Isso a psicologia da alimentação me falou muitas vezes alto no meu ouvido. Pegue esses sentimentos, porque o açúcar, o seu vício, a sua compulsão, ela é um anjo que está atrás de você, te dizendo onde que você precisa crescer. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi tanto no Mindfulness quanto no curso de Psicologia da Alimentação, que você precisa estar presente para aquilo que te incomoda. Tem um exemplo muito simples. Quando você está com um problema no seu coração e você tem um amigo que te ouve e que presta atenção de você, você de repente sai da casa dessa pessoa, depois de ter uma conversa olho a olho, muito mais aliviada. A pessoa não é nem psicólogo, nem psiquiatra, ele nem falou nada, mas aquilo acalentou o seu coração, porque ele prestou atenção em você. Sim, e o que o açúcar... ouvido. Exato. E o que o açúcar faz, ele pede para você prestar atenção naquilo que está te machucando. Porque, normalmente, o que você é mais fraco é o que você sente depois do que você come o açúcar, né? Então, muitas vezes as pessoas acham eu sou viciada em açúcar, eu gosto demais de açúcar. Sim, pode ser. Mas algumas vezes você é viciado no numb out, no entorpecimento que o açúcar te dá, né? Então, você aprende desde pequenininho que se você ter essa recompensa rápida, né? E o açúcar te traz essa recompensa rápida. Então, isso é aprendido quando você chora e a sua mãe te dá o leite. Então, a gente tende a fazer isso e o açúcar é um lugar super legal para fazer isso, porque não é uma droga, é lícito, tem ali na sua geladeira. Então, você vai correndo para isso. Quando você começa a repetir isso demais, a ponto de te deixar doente, como era o meu caso, com síndrome metabólica, você precisa crescer, né? O açúcar está ali dizendo, este tipo de recompensa já não serve mais para sua vida. Agora a gente precisa encontrar outros tipos de recompensa, né? Ter as coisas instantaneamente já não pode mais fazer parte da sua vida. Eu quero que você cresça. É um sinal de amadurecimento, né? Exatamente. E assim, é muito importante a gente entender que o que está no nosso caminho é o nosso caminho. O açúcar que estava no meu caminho, eu não podia pegar e botar ela debaixo do tapete e me entorpecer. Eu precisava estar de frente para ela para saber, e aí? O que você tem para me ensinar? O que foi que eu não aprendi na vida que você está querendo me ensinar? E eu vou te dizer, isso é um exercício que eu faço todos os dias, né? Eu costumo dizer que eu tenho um chocolate aqui na minha despensa, que eu gosto muito. Hoje em dia, graças a Deus, de ter arrumado o meu paladar, é um chocolate 70. Ele tá ali na minha despensa. E toda vez que a Adriana compulsiva tá aqui dentro de mim e precisa de uma atenção, como é aquela história do amigo dando uma atenção, eu vou dar uma atenção para ela. E eu vou lá e como 2, 3 quadradinhos. Mas quando eu preciso comer a barra inteira, é um alerta. Tem alguma coisa errada.
teve algum não que você precisava dizer e você disse sim. Alguma coisa ultrapassou o limite e você tá ali se entorpecendo com o chocolate ou com o doce, né? Então, assim, não existe receita de bolo. As pessoas às vezes me pedem, ai, me dá uma dica, me dá... É entrar na vida, né? É claro que tem muitas dicas nutricionais que você sabe falar, muito é claro. Tem uma coisa muito importante que a gente aprende na psicologia, é que quando a gente está muito atrás do açúcar, falta grounding, falta pé no chão, aterramento. Porque o açúcar te deixa high, tipo, entendeu? Então, quando você procura muito o açúcar, o que você precisa é aterramento. E o que aterra as pessoas é a proteína. A proteína te dá músculo, te dá força, né? E é o que a gente acredita, que quanto mais densidade nutricional tem um alimento, mais proteína você tem, mais aterrado você fica, né? Então, é bastante interessante isso. E uma coisa que é... Por que a gente tem esse fascínio tão grande pelo açúcar? Porque assim que a gente nasce, depois que você passa pelo estresse do parto, você entra numa sala sai ali de 36 graus para uma sala de cirurgia de 19 graus, todo esse estresse, toma um banho, bate na sua bundinha, passa aquela toalha áspera em você, você vai para o seio da tua mãe. E nessa hora é feita a conexão doçura-amor, né? Porque o colostro é muito doce para o paladar do recém-nascido. E isso é lindo, né? A gente precisa entender que o amor que vem da nossa mãe e esse gosto doce, eles têm uma conexão. Então, o desejo pelo sabor doce, ele vai muito além da nossa biologia. Ele ultrapassa os prazeres do paladar e os instintos do nosso organismo. A gente não tem que reprimir isso, né? Não, os hindus dizem que se a gente pudesse sentir o sabor da nossa alma, ela seria doce. Isso é lindo a gente entender, né? Então, assim, o açúcar, a doçura, ela é uma experiência. Muitas vezes a gente precisa de momentos doces, pessoas doces. A comida é só uma porta de entrada para essa doçura. Muitas vezes a gente está comendo muito açúcar porque falta essa doçura na nossa vida, né? É interessante lembrar, eu não sei se você já leu sobre isso, mas teve um estudo que mostrou que o chocolate tem uma substância que chama fenitilanamina, que imita a sensação fisiológica do amor. Então, o chocolate com o açúcar e mais essa substância, ele é amor. Fica perfeito. Ele fica perfeito, né? Então, a gente precisa entender que essas coisas, elas andam juntas. Mas, a partir do momento que ela está atrapalhando a sua vida como estava a minha, eu precisava aprender um pouco mais além de tudo isso, né? Então, essa coisa eu acho muito interessante a gente sempre lembrar, o que está no seu caminho é o seu caminho. Eu tenho uma tatuagem na minha perna, quando eu era confeiteira, que diz: sem açúcar, sem afeto. E hoje em dia eu digo: sem açúcar, com afeto. Né? A gente consegue ver isso. Então a gente precisa entender que o açúcar é um substituto para o amor, tá? Isso é verdade. Mas a gente não tem necessidade nutricional do açúcar. A gente tem a necessidade da experiência doce, né? Muita gente me pergunta: Adri, será que eu não posso trocar então o açúcar por adoçante para eu sentir essa experiência? Aí eu falo: não. É a mesma coisa que comprar diamante falso com dinheiro falso. Não vai dar certo. Aquilo que eu falei, né? A experiência vai ser igual, o mecanismo vai ser igual. Não vai dar certo. Mas assim, a gente precisa entender que a gente precisa ser o doce que a gente quer provar. Né? Muitas vezes a gente precisa adoçar as nossas palavras, o nosso relacionamento,
acordar e sorrir para você, né, no espelho. Não vou te dizer que isso é fácil. Não é one shot. Depois que eu vi essa live, acordei, amanhã tô maravilhosa. Não, eu tô há 6 anos nessa jornada, entendeu? De libertação. Então, a gente precisa saber que a nossa biologia reconhece o sabor doce, mas a nossa alma e o nosso coração também, né? Então, muitas vezes a gente está comendo açúcar porque a nossa vida não está sendo doce o suficiente. Então, a gente tem que começar, em vez de colocar mais açúcar na nossa vida, a gente tem que começar a prestar atenção no açúcar já existente, na doçura já existente, que você não está prestando atenção, né? Então, andar por aí e ver uma flor bonita e admirar, colocando pedacinhos de amor, para que no final do dia, quando você chega na tua casa super cansado, você não precisa abraçar um pote de sorvete. Porque você foi colocando amor durante o seu dia. E essa é a sensação que a gente precisa ter. Entendeu? Enfim, não sei se eu falei demais também, mas... Não, mas eu acho que quando a gente precisa pôr amor na nossa vida, pôr doçura na nossa vida, a gente tem que começar colocando através de bondade, companheirismo, lealdade. Esse é um outro jeito. Esse é um outro jeito de colocar açúcar na nossa vida, né? Que não seja uma coisa que vá te intoxicar. Então as pessoas me perguntam: então você não come nada mais de doce? Eu acredito que para mim o açúcar não é uma junk food. O açúcar é uma play food. Eu adoro isso. Eu cheguei a essa conclusão assim e escrevi no meu espelho. Ótimo. Eu posso brincar com açúcar, mas hoje em dia eu vou fazer quase 50 anos, vou fazer 49 anos esse ano. Meu Deus do céu. Ai, que colágeno ótimo. Eu não posso mais brincar o tempo inteiro, né? Então, hoje em dia eu já cheguei no meu peso, ideia que eu gostaria de estar, eu já não tenho mais essa fascinação por açúcar, mas eu gosto, eu fui confeiteira, eu estudei confeitaria. Então, aqui, eu vou lá e compro um doce muito gostoso, que tem um francês que faz aqui um doce muito gostoso, tem um pão que um outro amigo faz com um croissant maravilhoso. E essa é a hora de brincar. E na hora de brincar, eu tô relaxada, eu tô comendo sem culpa, né? Eu tô saboreando cada pedaço. Né? Aí vem o mindfulness, né? A atenção plena, é estar com aquilo mesmo. Se eu gosto tanto do doce, por que eu como rápido? Pra que querer acabar com aquele momento rápido, né? Exatamente. Então eu já não tenho mais vergonha, porque eu comi escondido. Eu era daquelas que fazia uma torta em casa, e aí, tipo, ninguém comeu por um jantar, por exemplo. Eu pegava, jogava detergente e jogava no lixo. 3 horas da manhã eu acordava, tirava o detergente e comia a torta, escondida. É uma coisa de louco, né? Então, assim, hoje em dia isso não faz parte mais da minha vida, porque eu entendi que eu posso brincar de vez em quando, mas que brincar todos os dias não dá. Não é uma atitude adulta. Não é uma atitude adulta. E assim, às vezes eu tô muito triste. Por exemplo, eu não dormi bem essa noite, né? Hoje, eu carreguei um pouquinho mais de gordura na minha alimentação para eu me sentir mais saciada. Porque no fim do dia, eu sempre vou procurar algum alimento com um teor de açúcar para me dar um high rapidinho, entendeu? Então, eu já aprendi não dormir muito bem à noite, grelina e leptina ali tão desreguladas. Então, eu vou comer um pouco a mais para que no final do dia eu não corra e como o meu chocolate inteiro, entendeu? E isso é só o seu dia a dia, é não se culpando, é estando presente para os seus sentimentos que você vai aprender. Se conhecendo, né? Porque cada pessoa é diferente também. Acho que quanto mais a gente prestar atenção, se reconectar com os sinais do nosso corpo, da nossa mente em relação à alimentação, mais fácil fica de lidar com isso, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho assim que
O açúcar é pra gente brincar, não é pra gente fazer todos os dias. A gente precisa entender que essa conexão é inata, né? Então a gente precisa separar esses dias. Não é normal, na minha cabeça, tá? Não vou dizer para todo mundo, comer um bolo de chocolate numa terça-feira às 2 horas da tarde. Não é interessante para mim. Mas, num final de semana com amigos, se tem um bolo de chocolate na casa de uma amiga que tá me oferecendo, para mim tá tudo bem. É normal, entendeu? Hoje em dia eu já consegui chegar nesse equilíbrio. Mas houve uma época em que eu não pude acessar esse tipo de alimento. Eu vi ali quem eram os meus vilões e fiquei um tempo sem, entendeu? Porque eu não acredito que você consegue curar um alcoólatra dando pequenos goles de pinga todos os dias, entendeu? Mas hoje em dia eu já cheguei num lugar onde eu sei que quando eu tô feliz demais ou triste demais, eu sempre procuro açúcar. Porque a felicidade às vezes também incomoda. Às vezes a gente acha, mas não é só quando eu tô triste, é só quando eu tô feliz também, mas às vezes as pessoas não estão preparadas para serem felizes, né? Então elas também correm pro açúcar. Então eu vou lá e presto atenção no que aquele sentimento está querendo me dizer. E muitas vezes eu faço journal, eu anoto o que eu estou sentindo. Então, se quando a compulsão vem vindo, eu peço para ela sentar aqui do meu lado e falo, vamos conversar? Por que eu estou assim? O que será que eu fiz? E aí eu começo a escrever. Muitas vezes eu vou atrás do doce, hoje em dia, quando isso acontece. Mas eu vou com uma consciência muito melhor, eu vou muito mais focada no que eu quero. Muitas vezes eu quero uma coisa crunchy, porque quanto mais crunch é o alimento, mais a raiva vai embora, né? Os cachorros fazem... Eles estão com raiva. Então, as coisas que são crunches... Então, eu era viciada em M&M, por exemplo, aquela balinha, né? Por isso, não tanto pelo doce, mas por crunch. Então, eu comecei a fazer crackers de semente e comecei a desenvolver algumas receitas que eu poderia utilizar ao invés de comer o M&M que me deixava mal, fazia mal pro meu estômago. Então, é muito interessante a gente começar a fazer essas conexões. E, claro, eu acho que experts como o Dr. Souto, várias outras pessoas que a gente conhece, você, tem boas dicas para nos dar. Mas só você sabe você é o seu guru, só você sabe exatamente o que é legal para você. Então a gente precisa parar esse tempo para poder se analisar. Claro, ter ajuda externa de uma psicóloga, de uma nutricionista é muito importante, mas você tem que fazer a sua parte, né? Sim. Eu acho que uma coisa que você falou que é legal é essa questão de selecionar, né? Porque muitas vezes quando a pessoa está consumindo, às vezes, açúcar todos os dias na vida dela, eu tô falando mais de um ponto de vista nutricional. Muitas vezes esse açúcar está escondido em coisas que ela nem faz questão. Então, é uma bolachinha que ela pega porque o filho está comendo, é um suco que ela toma porque alguém ofereceu, e nem são coisas que ela faz tanta questão. Então, tratar o açúcar como uma play food, igual você falou, é isso, é escolher com que açúcar você vai ter essa sensação de prazer, ter esse pouquinho de amor que você precisa via alimentação. Então, é escolher aquilo que você mais gosta, aquilo que realmente vai valer a pena, para você comer sem culpa e se satisfazer. E assim, e algumas vezes a gente pisa na bola. Claro, a vida é assim, 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 assim. Mas quando eu falo entrar no workshop da sua vida, para poder se graduar, para poder fazer o teste final e passar, você precisa entrar, você precisa estudar, você precisa estar no seu corpo, né? Então, escrever, ir lá e anotar, eu fiz isso hoje por isso, por isso, por aquilo. E quando você cair, quando uma criança está aprendendo a andar, ela tropeça, você não vai lá e xinga a criança e briga com a criança. Não. Essa história de respeitar o seu self, de self-compassion, ter compaixão por você mesmo, dizer para você palavras que você diria para uma amiga que faz alguma coisa. Você tem que dizer para você,
Então, eu caí hoje, eu comi uma coisa que não estava nos meus planos, que eu sei que me machuca, mas eu vou parar, vou observar e vou tentar não errar desse jeito de novo. Fazer Né? diferente na próxima. Fazer diferente na próxima e continuar com essa áurea de que não existe o certo e o errado. Existem muito fases de vida. Eu tive uma fase de vida com a sua idade, por exemplo, que eu só comia proteína, porque eu queria ficar malhada. Foi uma fase super interessante. Mas eu já não estou mais nessa fase de vida. Minha fase de vida é diferente. Eu quero paz, eu quero calma, eu quero outras coisas. Eu não quero mais um corpo perfeito, né? Então a gente precisa entender que a vida é isso. Graças a Deus, é uma onda. Que monotonia. Né? Então, eu acho muito importante a gente entender que essas vontades de doce, de açúcar, elas podem sim ser uma deficiência nutricional, né? Você pode estar comendo pouco, né? Você pode estar se restringindo demais, você pode, na nossa visão, estar comendo muito carboidrato que pode abrir uma porta e ser um gatilho, né? Então tem toda essa parte nutricional que é muito importante, mas também tem a parte sentimental, né? Porque o açúcar é conforto, o açúcar é colo. Ainda então, mais quando a gente associa isso à nossa memória, aos nossos afetos, né? Às vezes, sei lá, o açúcar representa para você um bolo que sua avó fazia, o pudim da tia, então... E essa coisa de sair do estado princesa e ir para o estado rainha, né? Que eu falo isso, não é desmerecendo a princesa, mas é assim, tentar crescer um pouco, tirar um pouco desse conforto e ir para uma vida um pouco mais real. Eu lembro que o meu professor, no primeiro ano de estudo de psicologia da alimentação, ele falou: Adriana, você quer curar essa sua incapacidade de estar de bem com o açúcar? Você precisa tomar banho gelado todos os dias. Isso faz muito tempo, tá? Que agora tá nessa onda de banho gelado. Tá na moda. E eu falei, mas Marco, por quê? Ele falou, você tem que aprender a ficar confortável no desconforto. E isso é um treino, é todo dia. Depois da ginástica, eu tomo uma ducha de água gelada. Estar confortável no desconforto é viver. As pessoas querem estar felizes, alegres o tempo todo, né? Então, o açúcar traz essa coisa de felicidade. Então, eu comecei a tomar esse banho gelado. É duro, é difícil, mas foi um jeito de eu trazer aquele desconforto que eu tenho no fim de tarde, que eu tô, ai meu Deus, eu preciso comer alguma coisa. É o mesmo desconforto do banho. Então, você vai treinando, né? Então, para mim, eu vou te dizer, o açúcar é um anjo. É um anjo que me mostrou onde eu estava errando na minha vida. Eu não consigo dizer, Adriana, você se livrou do açúcar? Não, ele está aqui. Mas eu sei conversar com ele. Ele está aqui do meu lado. Né? Tem uma utilidade agora. Né? E tem uma utilidade. Ele me fez crescer muito. E ninguém podia fazer isso por mim. Só eu. Né? Então... eu fico até emocionada quando eu falo dessas coisas, porque realmente foram... É muito bonito. Não é? São 6 anos que eu passei quase 15 anos tomando remédio antidepressivo, ou para síndrome metabólica, para dormir. Eu não ia no banheiro, quer dizer, eu comia o dia inteiro doce. Eu só pensava nisso. Tudo que estava em volta de mim era doce, menos a minha vida, né? E eu consegui me livrar, não vou te dizer, eu consegui entender qual é o papel do açúcar na minha vida. Eu consegui colocar ele num lugar especial, que é no meu coração, entendeu? Eu não preciso dele o tempo inteiro, eu preciso da doçura e da sensação que ele me trazia, e das lembranças que ele me traz, né? Então, a gente precisa pensar nos dois lados, não só no lado nutricional. Por isso que eu acho que nutrição e psicologia estão sempre muito ligados, né? Com certeza, não tem como desconectar uma coisa da outra. É muito interessante. Olha, tem bastante gente aqui do meu Instagram. Tem.
Vieram te prestigiar. Ai, gente, a No Carol... seu programa, você trabalha muito isso, né? Eu trabalho muito fazer as pazes com a comida, né? Não tem como você querer emagrecer ou estar numa vida nova se você não começa a se entender. É uma coisa muito além do que você come. O programa, a base dele é low carb, porque é o que eu acredito. Mas a parte comportamental são 6 semanas onde a gente fica lado a lado com as pessoas. A Carol aqui tá falando, te amo, Dri, você é incrível. Foi uma das pessoas assim que me surpreendeu muito no último programa. Ela realmente entrou no workshop da vida dela, ela tá entendendo o que está acontecendo com ela e que a comida é meramente comida, né? Eu sempre digo comida primária e comida secundária. A comida primária é isso aqui, sentimento. A secundária é comida de verdade, né? Então a gente precisa saber o lugar de colocar elas na nossa vida. E esse programa sou eu e o coach Teco Mendes, onde a gente ajuda as pessoas a estar de bem, né? Estar de bem com a vida, fazer as pazes com a comida, E a como parar de consequência, o resultado o sério. resultado não é um programa de emagrecimento, tá? Porque eu não falo que ninguém vai emagrecer, mas assim, parar de gostar do que te faz mal. Colocar barreiras, né? Dizer não para algumas coisas, né? Então, e tem muito a ver com comida, porque nós dois gostamos muito desse assunto, mas tem muito a ver com comportamento e essa noção que agora a gente tem de união de psicologia e nutrição, né? Ah, que bom. Muito obrigada, Dri. Foi Ai, muito então boa a já. live. Daqui a Foi. pouco a gente vai cair. Mas Tá. você deu uma aula maravilhosa pra gente. Acho que muita gente vai se beneficiar de saber da sua história, da sua experiência, o jeito de Obrigada. lidar com a alimentação como você lida. Uhum. Porque hoje a gente vê mais essa parte nutricional, foca nisso e às vezes esquece dessa outra parte, que talvez seja, se não tão importante quanto, talvez mais, né? Elas têm que estar andando do lado, né? Eu vou te dizer que elas precisam estar bem pertinho uma da outra, né? É, muito Uhum. obrigada, viu? Adorei. Obrigada a você. Mas a gente vai se falando por aqui, hein? No final do ano, se Deus quiser, eu tô por aí. A gente vai almoçar junto, Eva, fazer alguma coisa. sim. Tá bom? Tá bom, Um beijo, obrigada, gente. pessoal. Obrigada, viu? Tchau, Tchau. querida.